Oi galerinha, já estava com saudade de fazer um videozinho novo aí pra vocês. Eu peço desculpas aí, né, porque antes eu estava fazendo um videozinho praticamente atrás do outro, mas agora tá ficando um pouquinho mais difícil pra mim, pois eu estava de férias, agora eu voltei já pra faculdade, tô fazendo especialização aí, então ficou um pouquinho mais difícil pra mim ficar fazendo um videozinho atrás do outro, mas sempre que eu posto artigos lá no blog. Eu espero que todos vocês estejam vendo. Aliás, eu tenho certeza que vocês estão vendo pelos e-mails que eu recebo, tá? Pra quem ainda não tem, o meu e-mail ele tá aqui embaixo, tá? Na descrição do vídeo. Mas o meu e-mail é lunomagia@gmail.com, tá bom? Aí vocês podem mandar e-mail pra mim com dúvidas. Na medida do possível eu respondo aos e-mails, sim. Vocês podem também mandar pra mim aí e-mails pedindo assuntos aqui no blog, que ou eu coloco um artigo pra vocês lá, ou eu gravo um videozinho, tá bom? E eu gostaria de dar alguns recadinhos aqui. Mandar um abraço aí pro Lucas, tá? Gostei muito de ter conhecido você. Eu espero sim que você encontre o seu caminho, tá? Mandar um abraço aí pro Magno Constantino, que falou que tá muito feliz com o trabalho que eu tô fazendo com o blog. E eu fico imensamente feliz de saber que eu entrei nesse barco com você. E o Magno Constantino, gente, vai fazer uma viagem ótima, tá? Em julho, para Três Marias. Eu espero que dê para todo mundo ir, vai ser uma viagem mágica, tá? No blog aqui tem um videozinho aí com o trailer que o Magno fez, tá? Que o Magno Constantino fez com o trailer da viagem que vai rolar aí em julho. Eu estarei lá e eu espero que todos vocês estejam também. O e-mail do Magno Constantino para informações da viagem é magno_constantino, tá? @hotmail.com, magno_constantino@hotmail.com. Eu não sei se está dando para vocês ouvir essa musiquinha que está tocando aí no fundo, mas é uma musiquinha que eu gosto. Muitas pessoas me perguntam assim: para fazer rituais aí, a gente só pode estar ouvindo músicas celtas? Como que é esse tipo de coisa, de música? Eu falo assim: a gente vai ouvir aquela música que faça bem pra gente. Eu amo ouvir música celta, mas neste momento a musiquinha que eu tô ouvindo não é celta, tá? Eu tô ouvindo aí uma musiquinha do Evanescence, que é My Mortal. Aí pra ficar legal aqui, pra eu dar uma relaxada, pra poder conversar aqui com vocês um pouquinho, gravar o videozinho, eu coloquei aí essa música aqui, tá? E eu vou falar pra vocês hoje sobre os elementais da Terra, em particular os gnomos, tá? Então vamos lá. Muita gente pergunta pra mim assim: por que sempre que eu vou falar pra vocês eu tô com folhas, com livros em mãos. Esse aqui é o meu livro das sombras, o Grimório, Boss, como tanta gente, tem tantos nomes aí que as pessoas dão. Eu particularmente falo livro das sombras, tá? Aí aqui tem algumas anotações minhas. Eu gosto sempre de estar olhando e falando pra vocês, pra eu ter mais segurança, tá? E tudo que eu falo pra vocês no blog, gente, são de livros que eu já li umas 10 vezes, coisas que eu já pesquisei, pra depois eu ter segurança de estar falando aqui pra vocês, pra não estar passando informações erradas, tá? Então, vamos lá falar dos elementais da Terra. Mas antes, só mais um recadinho. Eu gostaria de agradecer a todos que estão indo aos encontros que eu estou organizando aqui em BH, tá? Eu fico muito feliz. E em breve vai ter novos encontros aí. Mas eu espero todo mundo na viagem, tá bom? Agora vamos lá falar dos elementais da Terra. O reino dos elementais da Terra, gente, como todos os outros reinos, ele é habitado por uma série de tipos de seres. Eu antigamente achava que esses seres eram só os gnomos, tá? Mas, galerinha, não são só os gnomos. Tem muitos outros seres aí, tá? E esses seres,
eles vão ter a ver com o local que eles vivem, tá bom? A gente pode classificar aí o ser com o nome do local que ele vive. Um exemplo são os kobolds. São pequenos seres que trabalham em minas, tá? Outros elementais da Terra são vistos se movendo lentamente, com formas toscas, meios feios, por lugares em que há cavernas próximas. Eles já foram vistos aí em cavernas, tá? E são pequenos seres parecidos com duendes, meios acinzentados, com olhos grandes, olhos puxados e negros. Não são muito bonitos não, viu? Eu tenho um amigo que trabalha numa mina próximo a Sabará, uma cidadezinha, para quem não sabe, uma cidadezinha que fica aqui na região metropolitana de BH. Ele me falou que viu um ser desse tipo, e ele também é bruxo. E eu fiquei meio assim, aí eu fui pesquisar realmente, tá, galera? Esses seres de olhos grandes, acinzentados, eles são muito sensíveis à luz, tá? Já os gnomos, por sua vez, são pequenos seres que vivem em comunidade, tá? E às vezes até escolhem uma casa de humano para viver. Para quem acha aí, galerinha, que não há espaço para eles em nossas casas, em nossos apartamentos modernos, é melhor, galerinha, vocês darem uma pensadinha novamente, tá? Os gnomos, eles habitam, para vocês terem uma ideia, até os nossos eletrodomésticos, principalmente os nossos computadores, estão cheios deles. São chamados de gremlins. Vocês lembram do filme? Pois é, esse filme ele não saiu do nada. Quando eu fiquei sabendo dessa informação desses elementais que habitavam aí os nossos eletrodomésticos, os nossos computadores, eu achei essa informação um pouco desconexa. Aí eu fui dar uma pesquisada, realmente, galera. Tem muito fundamento aí, tá? Não que eu tenha visto um saindo aí direto do meu computador. Realmente, eu já agradeço aos deuses por eu ter conquistado a confiança, sim, dos gnomos, mas no meu computador eu nunca vi nenhum saindo, não. Mas realmente essa informação tem sim fundamento. São elementais de coisas mecânicas e são responsáveis pelo bom ou mau funcionamento dos equipamentos em geral. Nós entendemos como elementais da Terra qualquer ser que trabalhe nessa sintonia mais densa. E isso inclui alguns seres tidos como assombrações, como o Kyokie. Ele é um tipo, gente, de cavalo assombrado que leva sua vítima para um passeio sem volta. É uma lenda aí que eu fiquei sabendo e que eu achei legal falar pra vocês, tá? Porque pra mim, algumas lendas realmente têm fundamento. Quando eu vou pesquisar, realmente eu vejo que tem sim fundamento. Aí eu tô passando aqui pra vocês, tá? Outros elementais da Terra habitam pântanos, florestas, bosques, planícies e plantações. Se você não sabe a diferença entre uma assombração e um elemental, você pode ficar tranquilo, tá? Pouquíssimas pessoas sabem. Tecnicamente, a diferença é da origem espiritual do ser. Uma assombração geralmente é associada a um local onde ocorreu efeitos físicos, como coisas que voam, batidas, vozes, risos, assobios, coisas que somem e aparecem misteriosamente em outro lugar, ou no mesmo lugar onde nós olhamos aí dezenas e dezenas de vezes, tá? Todos esses efeitos podem ser provocados tanto por um fantasma, tá, quanto por um elemental. Um fantasma, galerinha, por sua vez, só pode ter sido um ser vivo da nossa dimensão, tá? Ou seja, pode ser um homem ou um animal, tá?
porque existem assombrações de animais também, para quem não sabia disso aí. Já um elemental, ele não está morto. Ele nos assombra vivo mesmo. Isso costuma acontecer quando o ser sente habitado de alguma maneira, levando problemas aos habitantes ou visitantes daquele lugar. Outra forma de atacarem é atrapalhando a prosperidade do nosso lar. Mas isso só acontece quando o humano que habita, né, essa casa aí, os tem irritado muito, tá? Entrar em desequilíbrio com os elementais, galera, não é muito difícil entrar em desequilíbrio aí com os elementais. Ainda mais nos tempos de hoje, nos dias atuais, onde a maioria de nós vive em desequilíbrio, né? Por exemplo, quando nós deixamos aí de usar as lareiras. Nós, brasileiros, até que não, porque aqui faz calor mesmo, a gente não usa lareira mesmo. Mas lá na Europa, onde neva mesmo, onde o inverno é bem rigoroso, as pessoas antigamente usavam lareira. E elas deixaram de ter esse contato com lareiras, com velas, né, com fogueiras. E aí elas deixaram de ter contato aí com o elemento fogo, onde habitam as salamandras, né? E aí elas geraram um desequilíbrio com a forma de contato com o elemento fogo, né? Hoje, nós trabalhamos a magia com velas, e os mais sensíveis, mas que ainda não estão no caminho da arte como nós, se sentem inclinados a decorar a casa com velas perfumadas, velas artesanais, e aí, sem eles saberem, eles estão sim entrando em contato com os elementos aí do fogo, com as salamandras, né? O mesmo acontece aí com o elemento da terra. Nós perdemos o contato, porque hoje em dia nós usamos sapatos grossos, a gente entra em um carro sempre que a gente precisa ir a uma padaria, por exemplo. Então a gente perdeu esse contato aí. E a gente precisa sim, tá, de um contato mais íntimo com a terra. Precisamos pisar na grama, abraçar árvores, brincar de piquenique nos parques e ouvir sim as plantas, por que não? Para nós, né, bichos da cidade, resta adaptar a nossa agenda, incluir um tempinho com plantas e passeios ao ar livre, tá? Nós podemos aí passear nos parques, andar aí pelos parques, chamar os nossos amigos para fazer piquenique, pisar descalço aí na grama, tá, gente? E para quem mora aí no campo, é só abrir mais a sensibilidade e sair de casa um pouquinho aí, tá? Rituais, galerinha, e magias também ajudam a reencontrar o equilíbrio, tá? Claro que em parte. É por isso que a magia serve como vitaminas, tá? Os rituais aí servem como vitaminas quando há carência de alguma coisa. Mas, gente, vale lembrar, isso é muito importante, que a magia tem uma energia deliciosa. E a gente tende a querer repetir. A gente tende a querer repetir a mesma magia para sentir aquela sensação o tempo todo. Isso pode gerar um desequilíbrio. Por isso, galerinha, tente sempre alternar os seus rituais, sempre buscando um equilíbrio entre os elementos, tá? No altar, é imprescindível ter pelo menos um representante de cada elemento. Fazendo isso, você evita o desequilíbrio que podem afetar você ou as pessoas da casa pelo excesso de uma energia e carência de outra aí. Em geral, o excesso do elemento terra leva a pessoa a um comportamento avarento, temperamento ranzinza e pensamento rígido. Além de inflexível, a pessoa também desenvolve doenças como artrose e artrite. Para quem não lembra aí, tá? Eu vou falar rapidamente aqui dos elementos que você pode ter no seu altar aí e as representações, tá? Pro fogo, nós temos a vela, dragão. Para a água, nós temos cálice, copo com água, uma sereia, conchas. Para o ar, nós temos incensos, fadas, flores.
sinos, tá? Para a terra, cristais, plantas, gnomos. Eu falei aqui rapidamente, mas eu já tenho um artigo aqui no blog de como montar o seu altar. Aí vocês vejam lá os instrumentos e cada representação dele aí para cada elemento, tá? Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os espíritos que existem nas árvores, que habitam as árvores. As dríades são espíritos das árvores e grandes arbustos. Quando a árvore é muito jovem, a dríade não possui uma consciência individual. Isso só acontece quando a árvore atinge uma idade bem avançada. Antes disso, ela possui uma consciência gregária, fazendo parte da vida que pulsa no bosque ou floresta. Certas árvores possuem espíritos de aparência feminina, enquanto outras possuem aparência masculina. As femininas se chamam dríades, tá? E as masculinas se chamam faunos. Esses espíritos que vivem nas árvores não podem se estender além da copa ou raízes de onde habitam. Mas como as raízes se entrelaçam e as copas frequentemente se tocam, podem circular tranquilamente pela floresta. Eles possuem uma consciência atemporal, não fazendo muita diferença entre passado, presente e futuro, tá, galerinha? Eles pressentem a morte e sentem as emoções de tudo que está em volta. Por isso, frequentemente ajudam a reciclar nossas energias quando nós nos damos a chance aí de descansar debaixo aí da copa das árvores ou abraçar uma árvore. Vocês não sabem como é bom trocar essa energia. Abraçar uma árvore faz muito bem, tá? Infelizmente hoje em dia nós estamos perdendo isso, né? Mas eu espero que depois que vocês assistam esse vídeo, vocês comecem aí a dar mais atenção para isso, a abraçar árvores, a cuidar das plantas, a conversar com as plantas, a cuidar da natureza, pois é muito importante. Nós fazemos parte disso, tá bom, galerinha? Já os espíritos aí dos cristais, também considerados elementais da Terra, eles têm feito mais parte da vida do homem atualmente, graças à onda esotérica que trouxe para nosso convívio cristais cristais de diversos tipos e tamanhos e que temos aprendido a usar em magias super eficazes. Mas para trabalhar com os elementais da Terra, nós precisamos conhecer primeiro sua hierarquia. O Shobi, ele é o rei dos elementais aí, tá? Ou o líder, rei, líder, tanto faz. Ele é um grande ser de aparência idosa, tá? Sob sua regência estão os simpáticos elementais da Terra. Existem várias categorias de elementais, mas o mais conhecido com certeza são os gnomos. Eles são seres de estrutura mínima, tá? Eles medem 15 centímetros mais ou menos, vivem em geral em comunidades de estrutura muito parecida com a nossa. Eles fabricam seus próprios utensílios, costuram suas próprias roupas e são muito autossuficientes. Possuem linguagem própria, embora eles entendam a nossa língua perfeitamente. Eles têm poderes mágicos, como todos os elementais, tá? Podem trazer fortuna e alegria para uma casa, mas também podem trazer confusão e má sorte quando provocados ou aborrecidos. Alguns gnomos vivem vidas solitárias e outros são ainda brincalhões, causando muita confusão e susto com suas traquinagens, tá? Os efeitos aí das brincadeiras de gnomos são muito confundidos com efeitos poltergeists ou assombrações. Eles puxam cobertas, beliscam, dão pancadas nas paredes da casa. Na verdade, gente, para saber diferenciar aí, somente um clarividente ou alguém com muita experiência com seres sobrenaturais saberiam
a diferença aí de um poltergeist, de uma assombração para um gnomo. Eu tenho uma amiga que eu estava conversando com ela outro dia sobre gnomos, e ela estava me falando que toda vez que ela trabalha com os gnomos na casa dela, ela nunca viu. Porém, ela trabalha com eles no altar dela no quarto. E ela dá uma saidinha do quarto, as velas estão queimando ainda, né? Os cristais estão lá. Diz ela que eles fazem uma bagunça no quarto dela, entendeu? Então aí são alguns sinais de que eles estão aí, tá? Mas aí a gente não precisa se preocupar. Coisas, em geral, elementais da Terra, eles podem ser grandes amigos da nossa casa. Nós acreditamos que algumas coisas atraem os gnomos. Músicas, tá? Podem atrair gnomos, risadas, alegria, plantas, doces, bolos, crianças, por exemplo. Algumas gentilezas também são bem vistas pelos gnomos, como, por exemplo, deixar uma fatia de bolo no cantinho, um saquinho de farinha ou grãos, uma jarrinha de leite, deixa os gnomos felizes. Eles podem até um dia aparecer para você, tá bom? Crianças têm muito mais facilidade de ver essas criaturinhas, claro, do que nós adultos. Eles têm muita facilidade para ver. É preciso algum tempo para que nós podemos conquistar a confiança dos gnomos. Portanto, se você esperar um dia, você pode ver